Boa noite, Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, vamos começar falando hoje sobre a CBF, que divulgou mais informações sobre a tabela do Brasileirão de aspirantes, tá? O Fortaleza vai participar dessa competição, aliás, é o único representante cearense nessa competição. E essa competição tá retornando, né? É uma competição que estava acontecendo ali nos anos 2020, 21, 22, deu uma pausa e tá retornando agora em 2024. O Ceará, que já foi campeão, por sinal, dessa competição, não tá nessa competição, mas tem representantes da Série B, porque o Ceará foi uma escolha do Ceará de fato não participar. Bom, Fortaleza está no grupo A, junto com CRB, Vitória, Atlético Mineiro, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco. E o grupo B é formado por Goiás, Vila Nova, Cuiabá, Juventude, Criciúma, RB Bragantino, Santos e Mirassol. Fortaleza estreia no PV contra o Sport. As datas estão previstas para o dia 25 ou 26 de setembro, certo? E o formato dessa competição vai ser o seguinte: 2 grupos, grupo A e grupo B. Os 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final e se enfrentam em jogos de ida e volta até a final, só que a final vai ser disputada em jogo único. O Fortaleza deve utilizar no Brasileirão de Aspirantes o time sub-20 para dar mais rodagem para os jovens jogadores. O time sub-20 é comandado pelo Léo Porto e vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20, como a gente destacou aqui nessa semana no Tô de Olho. Então é uma oportunidade para essa garotada mostrar futebol e enfrentar e ganhar mais experiência, porque o Brasileirão de Aspirantes é até jogadores com 23 anos, né? Sim. Então enfrenta jogadores mais experientes, vai dar aí uma experiência bacana pra essa garotada. E eles não ficam sem calendário também, né? Que o Campeonato Brasileiro já tá acabando, aí não fica sem calendário e dá pra aproveitar e observar melhor também. Até quem sabe pro profissional, que a gente já viu isso acontecer. E eu vou dizer uma coisa, pelo desempenho que o Fortaleza vem tendo no Sub-20, se essa garotada encaixar bem pro Brasileirão de Aspirantes, olha se o Fortaleza também não for campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, viu? E a gente torce sempre por isso, que os nossos representantes se saiam bem nas competições. Com certeza, a gente vai sempre ficar na torcida pelo bem do futebol cearense. Exatamente. Vitor, e qual é o outro assunto que você tem para trazer com a gente hoje, para conversar aqui? Pronto, outro assunto que eu trouxe hoje foi em relação a um debate, né? Ainda muito no comecinho, mas já está se debatendo sobre o fair play, implementação do fair play financeiro aqui no Brasil. Vale lembrar que esse modelo já é adotado na Europa há muitos anos, inclusive quando os clubes não cumprem com as regras do fair play financeiro lá na Europa, eles são punidos, até mesmo sendo excluídos de competições continentais, independente do tamanho do clube. A Juventus, por exemplo, foi excluída de uma participação na Europa League porque não cumpriu as regras do fair play financeiro. E é um debate ainda muito embrionário aqui no Brasil, mas já está sendo debatido. Na reunião que teve nessa semana lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, Fortaleza participou, né? E o tema surgiu devido à última janela de transferências, com altos gastos, e aí o grande exemplo desses altos gastos é do Botafogo, que investiu bastante na janela de transferências. O presidente do Flamengo reclamou, depois que tomou aquela surra de 4-1, reclamou do fair play financeiro do Botafogo, e aí esse tema veio à tona. É só um breve comentário que precisou o presidente do Flamengo reclamar para virem debater esse tema, né? Porque há muitos anos o nosso futebol, o futebol nordestino, o futebol do norte, tem uma disparidade enorme financeira e nada foi feito até agora. Mas como o Rodolfo Landim reclamou, então agora provavelmente vai ser tomado alguma medida em relação a isso, né? Pois é, infelizmente assim, felizmente por um lado, infelizmente por outro, porque já era para ser um debate mais antigo, também concordo com você, a gente já vê isso acontecendo aqui com os nossos clubes do Nordeste, do Norte, muito bem como citou você, acho que do Norte até pior, a situação dos clubes nordestinos ainda são mais positivas em relação aos clubes do Norte. E aí, já que a gente tá falando de fair play financeiro, só para contextualizar o nosso ouvinte, explica para eles o que é o fair play financeiro. O fair play financeiro é que eles estabelecem um valor para você entre os seus gastos e os seus lucros. Você não pode ultrapassar aquele valor, porque se você ultrapassar aquele valor, você vai estar descumprindo a regra do fair play financeiro e pode causar punições. Então, acaba que você estabelece um limite ali. Por um lado, como a gente estava falando, por um lado,
é ruim esse debate vir só depois de uma reclamação de um presidente de um grande clube do futebol. Por outro lado, é bom a gente ter implementado o fair play financeiro no Brasil, porque vai dar uma educação financeira, principalmente para esses grandes clubes. Para você ter noção, por exemplo, a dívida do Corinthians hoje, que é o time que mais deve no país, é de 1,8 bilhão de reais. A dívida do Botafogo é de 1,3 bilhão. Do Atlético Mineiro, 998 milhões. E do São Paulo, 856 milhões. Então, a implementação do fair play financeiro pode ser que daqui a alguns anos essas dívidas tenham diminuído. Sim. E esses clubes também não criem novas dívidas, né? Porque é muito ruim, acaba que mancha o futebol brasileiro e os jogadores evitam de vir pra cá porque sabem que os times não vão pagar. Sempre tem uma ação na justiça, na FIFA, sempre tem um transfer ban, né? O Ceará, por exemplo, foi alvo de transfer ban 2 vezes nas 2 últimas janelas de transferências. Então, é um tema importante que tem que sim ser debatido, mas eu mais uma vez reforço e lamento que esse tema só venha a vir à tona depois de uma reclamação de um presidente do Flamengo, porque por que eles não olharam antes isso, essa disparidade financeira entre clubes do Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, e aqui não é nenhum vitimismo, é uma realidade. A folha de pagamentos de salários do Flamengo é 35 milhões, a do Fortaleza é 7 milhões. Por aí você vê a disparidade. Exatamente. Vitor, só é isso por hoje? É isso. Tá, amanhã a gente volta com resumo da rodada, do que vai acontecer no final de semana. Amanhã a gente vai fazer um giro, porque amanhã recomeça, na verdade, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Brasil entra em campo e também vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com o Ceará em campo, e amanhã nós vamos trazer detalhes sobre esses 2 jogos. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Então até amanhã com mais informações. Até amanhã com mais informações. Esse foi o Sport 7 de hoje.